Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Estou aqui então para gravar a segunda mensagem do dia, Propósito de gravar essas duas mensagens para complementar aí essa semana. E a palavra de Deus está em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. É interessante que tive uma experiênciazinha hoje com essa palavra também, que eu tenho uma mensagem para entregar em Malaquias, capítulo 2, mais na outra folha aqui da Bíblia, assim com Zacarias, depois eu vi Malaquias. E eu estava pensando em gravar para Malaquias. Eu comecei a ler, o Senhor não testificou isso, que era para gravar. Eu li várias vezes, muitas vezes, esse texto de Malaquias, capítulo 2, de 1 a 10, de 1 a 9. Mas aí quando eu olhei na página posterior, de trás para frente, eu percebi aqui esta palavra de Zacarias 14. E eu comecei a ler e o Senhor testificou que é essa palavra para entregar. Como eu tenho falado, quem nos dirige, quem nos orienta é o Senhor, pessoal? Então Zacarias 14, 12, 21 nos fala assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Aquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levanta a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão juntadas ao redor, ouro e prata e roupas e grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E aconteceu que todos que restaram, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ele a chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subiram a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravada sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias do altar. E todas as pranchas, as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos que sacrificarem virão, delas tomarão e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Meus amados, o tema, naquele dia, por quê? Porque você vai ver essa expressão aqui, se você ler esse texto, várias vezes, naquele dia. E entre parênteses, segunda parte da grande tribulação. Então, o tema, naquele dia, segunda parte da grande tribulação. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu tenho já comentado com os irmãos aqui outras vezes, é importante lembrar, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, procurar identificar se essa passagem bíblica está relacionada a quem. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é direcionada a três grupos: aos judeus, aos gentios e à igreja. Isso é interessante de saber, porque às vezes há tantas interpretações errôneas ou erradas com que das escrituras. Sabe por quê? Porque a pessoa não identifica, não entende para que povo está direcionando essa palavra. Essa palavra dessa noite, ela está direcionada, você está notando aqui, a Israel. Não está falando conosco a igreja, está falando aqui com Israel, E começando aqui no versículo 12, fala que esse será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam com Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Eu pergunto, está acontecendo isso hoje? Não. E nem vai acontecer isso por enquanto. Entende, pessoal? Então veja bem, está falando que Israel está falando da grande tribulação. A grande tribulação, se você ler Daniel e ler Apocalipse,
não é isso que porque alguém fala, não. Está na Bíblia. Vai ser dividido em duas partes. Vai ser 7 anos da grande tribulação. Está claro isso. Lá em Daniel e em Apocalipse. Posteriormente, nós vamos falar uma palavra mais clara ainda sobre a tribulação. Hoje nós vamos passar meio por cima, porque o texto aqui não aborda tanto e o tempo do nosso tempo é curto. Então, aqui está falando da tribulação na segunda parte da tribulação. A tribulação vai ter duas partes. 3 anos e meio, a primeira e a segunda parte de 3 anos e meio. A primeira parte vai ser assim, uma coisa meio que leve, porque quem vai estar em evidência vai ser o anticristo. Na verdade, é a trilogia satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo. Você encontra isso em Apocalipse e outros livros da Bíblia, em harmonia. Então, vai fazer uma falsa aliança com a igreja, com Israel, com Israel. E o pessoal vai achar que ele é o Cristo. Está falando o anticristo. Vai ser tranquilo. Só que ele vai se levantar no final dos 3 anos e meio. Aí a grande tribulação vai tomar corpo. E aí essa passagem fala justamente sobre isso, né? Ele vai se levantar. E aqui o que vai acontecer? Aí Deus entra em ação. Da mesma forma que você via Deus agir lá, pode ler o Novo Testamento, quando que Deus pelejava as guerras de Israel, lembra? Deus entrava na peleja com Israel com um exército bem mais limitado, enfrentava nações poderosas. Israel vencia não pela força dele, mas porque Deus entrava e enviava os anjos deles. Aqui tem uma parte que você vai ler que acontecia lá, mas não está acontecendo aqui. Acontecia lá nas histórias de Israel, acontece aqui, nas guerras. Entendeu, pessoal? Então vai acontecer isso aqui, ó, que nós lemos, ó. A carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Porque nações poderosas vão se unir contra Israel. Israel não vai ter condição de vencer sozinho, Deus vai entrar. Então Deus vai agir diretamente para defender Israel. E vai acontecer isso que está aqui. Apocalipse fala também, hoje eu procurei, mas lá também fala sobre isso mais ou menos. Porque Apocalipse está em harmonia com essa palavra de Zacarias aqui, pessoal. Aí ele continua, naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão com o seu próximo. Lembra que lá acontecia com Israel, nas guerras lá com os inimigos contra os reis de Israel, que o Senhor fazia com que eles entre si se guerreavam? Mais de uma passagem bíblica fala sobre isso, e Deus operava a vitória, mas eles mesmos inimigos se guerreando entre si, e Israel tendo sido vencedor. E aqui vai voltar a acontecer isso, pessoal. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão juntadas ao redor, ouro e prata e roupas e grande abundância. Na época eles falam sobre isso também, para as riquezas, da Babilônia e tal, tudo relacionado aqui. Versículo 15, assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi essa praga. Então eles vão se posicionar em guerra, vai acontecer guerra na grande tribulação da segunda parte. E essa mesma doença que vai atingir os homens, né? Os homens apodrecerão, os seus olhos e a língua se apodrecerá, vai acontecer com os animais de guerra dele, com os cavalos, com os mulos. Está dizendo aqui, ó, Deus vai ferir os homens e vai ferir os animais. Eu pergunto, como é que eles vão vencer a guerra dessa forma? E dentro de quem? De Deus. Porque Deus defende o seu povo. Deus defendeu Israel lá atrás e vai defender aqui também. A segunda parte da grande tribulação, pessoal. Em outra ocasião, nós vamos falar com mais detalhes, com mais tempo sobre isso. Correto, pessoal? Versículo 16. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, vai ser uma ordenança. Todas as nações só terão um lugar de adoração. Serão aqui em Israel. Aqui já está o profeta Zacarias aqui está profetizando relacionado ao final da grande tribulação. E vai acontecer o que depois? No final da grande tribulação? O milênio, onde Jesus reinará em Jerusalém. Já falamos sobre isso em outra ocasião. Então, ao findar os 7 anos de tribulação, esse período de guerra, de densas de tribulação no mundo aqui, vai começar o reinado de quem? Jesus, semelhante ao que Salomão teve lá. Olha bem como é que Deus traz Israel da mesma forma. Salomão teve um reinado tranquilo, todas as nações eram amigas, e Jesus vai ter um reinado assim também, quando todos vão adorar em Jerusalém. Aqui já está terminando a tribulação, caminhando para lá.
E acontecerá, versículo 17, que se alguém da família da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele chuva. Então aquela nação, está dizendo aqui, aquela família de qualquer parte da terra que não for adorar, cumprir a ordenança de adorar o rei em Jerusalém, não vai cair chuva. Eu te pergunto, o que uma família vai fazer sem chuva? A chuva, a água é para tudo. Sem água não tem agricultura, não tem alimento. Sem água, como é que você vai suprir as necessidades de uma casa se não tem água? Tomar banho, fazer alimentos, fazer limpeza. Então não tem, sem água, olha bem, importante, a água não tem vida. Então se a família que não for, isso vai ser um castigo de Deus sobre a família que não for. De qualquer lugar da terra, que não for adorar a Deus em Jerusalém, cumprindo a ordenança, vai faltar água. E volto a falar, água é vida. Quem não tem água não sobrevive, pessoal. Deus sabe tratar, Deus sabe fazer tudo certo, pessoal. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ele a chuva, virá sobre ele a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Tá? E será este o castigo do pecado dos egípcios, o castigo do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos Israel. Está falando da falta de água e da praga, nós já falamos já lá no início. Aquela praga, a pessoa vai morrer, vai apodrecer estando de pé. Naquele dia será gravada sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos que sacrificarem virão, e delas tomarão, e delas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Não haverá mais cananeu. Todos que estiverem no templo serão verdadeiramente pessoas que adoram o Senhor. Que adoram o Senhor. Não está dizendo aqui que não haverá cananeu. Cananeu era povo de Canaã. Está falando dos aqueles que idolatravam, né? Que tinham ídolos. Isso é cananeu. Não haverá mais, porque a palavra de Deus vai prevalecer. Todos que forem adorar ali em Jerusalém vai ser de coração, de verdade. E serão abençoados também por Deus. Vão poder aprender o comportamento bíblico, porque vão ouvir a palavra do próprio Rei Jesus, eu creio. Está vendo, pessoal, como é que as coisas de Deus são mais simples? É só você buscar e ler e orar e buscar comunhão, em que as coisas não são complicadas, as coisas não são simples. Eu estava pensando em entregar uma palavra hoje, essa segunda mensagem que estou gravando de improviso aqui, só duas, para poder suprir a necessidade da semana, e estava pensando em falar em Malaquias, que eu vou preparar, vou entregar, só que não era hoje, e Deus me dá nessa outra página aqui, essa palavra que eu já li outras vezes, mas não estava na programação, não estava na minha lista de mensagens, mas quis Deus que eu trouxe essa palavra, porque certamente você que está me ouvindo estava necessitando ouvir essa palavra. E sei que não é uma palavra muito falada, muito comentada, não, mas aquilo que Deus tocar em nosso coração, nós vamos estar trazendo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E eu passei por cima aqui também, quero deixar só dar uma observaçãozinha sobre versículo 16, uma palavrinha rapidinho aqui, quando fala assim: aconteceu que todos os restantes de todas as nações vieram com Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor do Exército, para celebrar a festa dos tabernáculos, que era uma das festas realizadas lá no Velho Testamento, que são 7 dias, quando o povo, após ter colhido a eira, né, de trigo, né, e o lagar de uva, né, onde se faz a uva lá, após ter colhido isso aí, então o povo celebrava a festa dos tabernáculos por 7 dias, e aquilo ali era uma obediência a Deus, porque aqui, quando cumpria fielmente essa festa, então Deus prometia prosperar na próxima plantação, na próxima colheita. Olha bem como é que as coisas de Deus são simples, pessoal. A gente se a gente quiser. Então ali vai ser ordenança para realizar ali a festa dos tabernáculos, agradecendo a Deus pela colheita, e com aquela obediência, esses 7 dias, Deus então estaria abençoando as próximas plantações, onde eles colheriam com abundância para alimentar suas famílias. Que Deus maravilhoso temos, né? É só obedecer a palavra que Deus nos abençoa, que Deus nos prospera e nada nos falta. Não se esqueça, por gentileza, de curtir, comentar e compartilhar. É importante demais que compartilhe nossos vídeos. Se você deixa o seu like,
você não deixar o seu like, não tem engajamento também. Seu comentário, o que você achou da palavra, comenta aí pra gente. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.